Boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente com vocês, compartilhando o que Deus tem falado ao meu coração e garanto que não é nada diferente do que Ele já tem falado no seu coração também. Então, juntos nós vamos meditar na palavra dele e tentar entender o que o Senhor quer nos falar, né? O que o Senhor tem para nos dizer. Nós vamos abrir em dois textos. Nós vamos abrir a mesma passagem, só que em livros diferentes. Então, os irmãos podem deixar aberto aí em Mateus 7 e em Lucas 6. Se vocês quiserem abrir, senão eu vou ler. Deixa eu ver qual dos dois eu vou ler primeiro. Eu vou ler o texto de Mateus 7, vou começar a ler a partir do versículo 21, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aí Jesus fala assim, essa passagem é do Sermão do Monte, né, gente? Então no 24 fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, esse é o texto de Mateus. Vamos ler o mesmo texto, narrado por Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 48. O Senhor falando a mesma passagem, né? No 46 diz assim: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar? Senhor Deus, te peço, Pai, agora nesse momento, Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai, eu peço a Deus que o Senhor continue falando ao meu coração, Senhor. E peço também que o Senhor fale, Senhor, no coração dos teus irmãos, Pai. Ô Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, para nos revelar, para nos ensinar, para nos corrigir, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, com o teu Santo Espírito, Senhor, trazer, Senhor, clareza aos nossos mentes, ó Pai. Quebrando os nossos corações nesse momento, para que estejamos, Senhor, aptos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. É o que eu peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem, ela é uma passagem bem conhecida, né? Eu conheço ela desde criança, porque tinha aquela musiquinha, né, de construir a casa na areia, não construir na beira do mar, enfim. Mas vamos pensar o seguinte, a gente vai focar, né, sobre o alicerce. O que Jesus falou das casas. Vocês perceberam que num evangelho é falado que o tolo construiu na areia e no outro evangelho diz que o tolo construiu no chão? Então a gente não vai se atentar que foi na areia, se foi como na musiquinha fala, na beira do mar, né? O que a gente vai ver assim, um construiu, 6:48 diz assim: o homem cavou fundo e colocou os alicerces na rocha.
e o outro construiu a casa no chão sem alicerce. Então nós vamos ver qual que é a importância disso, né? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, antigamente cavava-se poços, né? Sabe, poços artesanais. E a gente às vezes vê pessoas que fazem esse tipo de ação, né? Tem lugares mais longínquos, aqui no Nordeste. A gente vê ONGs que perfuram poços artesanais em várias partes, né? Na África, enfim. E a gente sabe que para encontrar água, o que tem que fazer? Né? A gente tem que ir lá, igual a gente faz na beira da praia, e a gente chega bem perto da água, cava e a água já vem subindo, né? O poço não é assim, né? Tem que cavar bem fundo, porque para encontrar água tem que cavar fundo. Então a gente vê que esses poços artesanais não são poços assim de centímetros de profundidade, né? São metros de profundidade até encontrar água. E qual será que é a importância do alicerce numa casa? Eu vou pedir aí licença para os construtores, engenheiros, pedreiros, quem trabalha com obra, e eu na minha aqui, né, ignorância em relação à construção, vou compartilhar com vocês o que eu pensei a respeito disso. Qual que é a importância do alicerce numa casa? Bom, primeiro, o que é necessário? Vamos pensar nos dois nomes. Eu penso assim, o necessário, né? Vou construir, eu preciso conhecer o solo. E qual o tipo de solo? Que tipo de solo é aqui? E se vocês forem ver, eram dois tipos de solo. Né? Mateus fala que era areia, o Lucas fala que era chão. Mas a gente já, na nossa cabeça, já vê assim, um construiu na areia, o outro construiu na rocha. Então pensemos na areia. Que tipo de solo? O tolo, ele olhou, não sei se ele percebeu que era areia ou não, mas era algo frágil. E mesmo assim ele construiu. Então, conhecer o tipo de solo, né, vai determinar o quê? Que tipo de alicerce a sua construção vai. Que tipo de alicerce vai ser usado para a sua construção? O tolo, ele não pesquisou sobre isso. Né? Ele nem se deu trabalho. Por exemplo, ele podia ir nos vizinhos, se ele não quisesse pagar, né, uma empresa para poder dizer para ele que tipo de solo que seria ali, ele podia chegar na vizinhança lá, né, e falar assim, escuta, você construiu a sua... Aí, quando você cavou? Qual que é a profundidade dele? Como é que é esse solo? É arenoso? É difícil? Me conta. Não, a Bíblia Jesus só narra que ele construiu. E ponto. Ele não conheceu o solo. Aí eu fiquei pensando assim, bom, depois de conhecer o solo, o que você precisa fazer? Cavar. Né? Por quê? Porque o alicerce é o que ele vai aguentar o peso de toda a construção. Imagina se não tiver o alicerce. Né? Imagina a casa pode afundar. Então, ele tem que aguentar ali tudo, bem dividido, bem espalhado. Então, aquele alicerce, você depois conhecer o tipo de solo, o alicerce você vai construir, vai ver que tipo de alicerce você vai fazer, porque ele tem que aguentar as posições. Qual o tamanho da sua casa? Se vai ser um prédio, se vai ser uma casa, se vai ser um sobrado. Enfim, mas a base é bem importante, né? E o que é necessário? Cavar. Diz que tem terrenos, assim, que uma casa mais simples, diz que não precisa cavar 1 metro. Mas tem terrenos que precisa. Se eu fazer um prédio, precisa cavar bastante. Então, que cabe 1, 2 metros. Aí eu fico pensando no prudente. Ele percebeu ali que o terreno não era muito fácil. Ele começou a cavar, porque afinal de contas, ele queria que a casa dele ficasse ali, naquela região, naquele lugar. Né? E ele cavou. Aí vamos pensar, ele cavou 1 metro. Ainda não está legal. Tem algumas raízes de árvore aqui, eu tenho que cavar mais um pouco. Aí cavou mais um pouco. Aí vamos pensar assim, nossa, ele encontrou aquele ninho de formigas cortadeiras. Então, nossa, vou ter que cavar mais. E cavou. Então ali diz assim, o homem ao construir uma casa cavou fundo. Ele cavou fundo. Ele não foi superficial. E até que ele encontrou o quê? A Bíblia fala assim, até que ele encontrou o quê? A rocha. Aí ele encontrou a rocha. Ali em Mateus, ali em Mateus diz assim, o prudente construiu a sua casa sobre a rocha.
Então, ele chegou na rocha e pensou, bom, aqui então eu vou fazer o alicerce da casa. Mas e depois disso? Ele conheceu o solo, ele cavou fundo, e o que ele tem que fazer? O alicerce. E o que ele vai ter que fazer depois? Impermeabilizar. Como assim impermeabilizar? Por quê? Porque ele tem que garantir que a casa não desmorone. Se subir uma infiltração, se subir uma água, tem que estar impermeabilizado aquele alicerce que ele fez. Aí depois o que ele vai fazer? Né? De acordo com o GPC, a chegar ao nível das outras casas, por exemplo, se ele quiser, ele tem que aterrar aquilo antes dele pensar em fazer o contrapiso e construir a casa dele. Aí, isso tudo para dizer o quê? Gente, cansei. É muito trabalho. É muito trabalho, sabe? Ah, não dá não. Muito trabalheira. É melhor fazer um puxadinho, é melhor viver aí de favor, arrumar aí, morar na casa dos outros, porque olha, esse negócio de construir, fazer o alicerce para uma casa é muito complicado. Né? Porque sem uma boa fundação, a construção não ficará firme. Ela poderá inclinar-se, rachar as paredes e até mesmo desabar. É a fundação que irá tornar o terreno um local onde poderá ser feita uma construção. A gente sempre, quando ouve essa palavra, a gente se coloca no lugar da casa, né? Aí, mas até chegar na casa, você percebeu o processo todo? A gente pensa assim, nossa, a casa. Não, e o alicerce? Onde que está o alicerce? Que tipo de terreno é esse? Que tipo de alicerce vai precisar para o seu tipo de terreno? Aí então eu vou pensar na casa. Aí antes da gente perguntar, trazendo isso para a gente, na nossa vida, antes da gente pensar a gente como casa, né? Na nossa vida a casa. Acho que a gente tem que perguntar antes, assim, poxa vida, como é que está o meu alicerce? Será que eu não lembro de ter investido tanto dinheiro, tanto tempo nesse alicerce? Será que eu investi dinheiro nesse alicerce? Mais ainda, que tipo de material eu usei nesse alicerce? Né? Porque a gente sabe que tem todo tipo de material. Você pode usar até as sobras da construção. O que eu joguei lá? O que está jogado no meu alicerce? Será que tem muita porcaria, muito lixo, muito resto? Como é que está esse alicerce nosso? A Bíblia fala que esse homem cavou fundo. E quando ele cavou fundo, ele fincou os alicerces dele na rocha. Se a gente for lembrar que a nossa rocha é Deus, poxa vida, será que a gente chegou até a rocha? Ou a gente não quis ter o trabalho de cavar fundo e fez a nossa casa ali sobre o chão mesmo? Mas parece que esse chão está firme. Acho que não acontece nada, vou começar a construir. Né? Alicerce não, eu tô vendo que o terreno é bom. Ninguém precisa nem me dizer que o terreno é bom. Eu tô vendo, eu sei, né? Eu sei porque eu não preciso que ninguém me diga o que eu tenho que fazer. Eu já assisti uns vídeos no YouTube e eu sei muito bem que esse terreno está perfeito para construir a minha casa, não precisa de alicerce. E não chega até a rocha. Quando a gente não chega até a rocha, quando a gente é tolo bastante para achar que dando um tapinha no terreno assim já dá para construir, é aí que a gente vê que não vai dar certo. A casa vai cair. Vai começar a subir infiltração, vai começar a ser atacado por pragas. Quem já viu um de formiga portadeira sabe como é que é. Elas saem comendo tudo que elas vêm pela frente. Corre o risco de começar a rachar desde o chão até em cima. Corre o risco da casa começar, né? Torre de Pisa, né? Dar aquela inclinadinha. Não dá para voltar ela depois. E ela pode até correr o risco de desarmar. Porque sem a rocha, sem esse alicerce formado no Deus que é o dono da vida, o Deus que tem que ser o Senhor da nossa vida, a gente não consegue sozinho. Porque quando a gente
faz baseado no nosso achismo, nas nossas atitudes, no que eu sei, no que eu acho que sei, sem ponderar as nossas atitudes, sem Deus na nossa vida, a gente só vai deixando a vida levar a gente. Aí, o que acontece? Tem gente que não entende, depois de anos de igreja, anos caminhando com o Senhor, o porquê que a sua vida está afundando. Fala, mas nossa, eu tô aqui na igreja sofrendo todo o tempo. Por que isso está acontecendo comigo? Nossa, não tá certo, a minha casa tá rachando, sabe? O terreno tá meio desnivelando, minha casa tá entortando, não sei, parece que esse piso tá afundando. O que acontece? Né? Minha vida não tá em equilíbrio, minha casa não tá em equilíbrio. Por que será? Mas será que você está alicerçado na palavra? Ou nas suas próprias convicções, né? Ninguém discute saber, eu tenho a direção da minha vida. Eu não preciso de ninguém para me perceber. Para quê? Né? Aí eu vou ler a Bíblia, só vem cajadada. Vou pegar a caixinha de promessas só, porque a caixinha de promessas pelo menos é garantida. Não vou ficar abrindo a Bíblia, não. Aí vem só sermão, só sermão. Vou na igreja? Não vou na igreja, não. Eu vou na igreja, os outros ficam perguntando por que eu não apareci, por que eu não tô indo na igreja, por que eu tô online. Aí vem o pastor com o plano de leitura da Bíblia. Não. Ninguém precisa me dizer. Aí eu fico aqui sozinho, confiante em mim mesmo, sem Deus, sem igreja. Só nos pensamentos positivos, né? Mas os pensamentos positivos não são suficientes para a gente entrar no reino de Deus. Essa semana eu vi uma famosa, né? Que se declara cristã muito. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, tô usando com pouca roupa. Coisa normal, né, gente? O pessoal posa com roupa curta e ainda põe um versículo bíblico de quebra, né? Enfim. Aí você vê, assim, aqueles que se dizem cristãos falando palavrão, xingando, brigando. E separe casa de novo, e separe casa de novo, separe casa de novo. Né? Não tem decência, não tem reverência, aí prega Cristo. Então, hoje eu sou meu Deus, hoje eu sou outra pessoa. Mas as atitudes continuam sendo as mesmas. Vê que base, que alicerce que foi fundada essa casa. Onde que está o alicerce dessa casa? Será que alguém cavou fundo? Eu vou passar tempo na presença do Senhor até chegar lá. Quando eu estiver firme, aí eu vou construir a minha casa. Porque daí, qualquer tempestade que vier, eu estou garantida por Deus. Será? Esse péssimo testemunho que a gente vê fora não é só dos famosos. Né? Infelizmente, tem muita gente levando uma vida sem compromisso, sem reverência, né? Que hoje em dia parece que não existe reverência, não existe respeito aos mais velhos, às autoridades, muito menos a Deus. Né? Confessa algo raso, achando que a salvação está garantida, porque Deus é amor, Deus é amor, mas o Senhor é justiça e Ele cobra da gente uma atitude, um posicionamento. O que aconteceu com a gente? Será que essa nossa fé é baseada em achismo? Ou a gente quer a salvação? Porque boas ações também não levam a gente a lugar nenhum. A gente só vai ser bonzinho, não vai fazer nada demais. Porque o cristão tem que praticar boas ações. Será que acabou pouco? Será que devia estar cavado um pouco mais? Será que esse tipo de pessoa não analisou o terreno antes? Ou, mais ainda, será que o que ele queria era construir uma casa bonita e de forma rápida? Uma fachada linda. Aquela casa que você passa em frente e fala, nossa, que casão. Olha que casa linda. Olha como a pessoa cuida desse jardim. Olha isso, tudo no lugar. Olha esses bibelôs. Olha ali aquela rede pendurada na parede. Olha, não tem um descascado nessa pintura. Que linda essa casa. Só que você não pode colocar muito peso lá dentro, né? Que ela pode começar a afundar. Mas a fachada está incrível, o exterior está lindo. E às vezes a gente não presta atenção
de que o exterior pode estar lindo, mas o que o Senhor quer é o nosso coração. É a gente com o nosso alicerce fincado na rocha. É nele, a nossa confiança nele, gastando tempo na presença dele, cavando fundo. Eu não encontrei a rocha ainda, eu vou cavar mais. Eu não encontrei a rocha ainda, eu vou cavar mais. Tem raízes aqui, tem alguns problemas que estão me atrapalhando. Eu não vou desistir, não. Eu vou cavar mais até chegar na rocha. Tem praga, tem formiga, eu vou cavar mais, porque eu quero chegar na rocha. Será que esse tem sido o nosso desejo? Chegar na rocha. Passou da hora desse fingimento. Não tem por que fingir mais. O Senhor vai cobrar uma posição da gente. Se a gente fala assim, ai, olha, esses coisas que estão acontecendo são os sinais do fim. Jesus está voltando. Ah, bem que eu sabia, Jesus está voltando. Irmão, se Jesus está voltando, é hora de se posicionar. Porque se ele vem, ele pode olhar para você, como falou ali no versículo anterior, ó, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Nunca vos conheci. Você nunca chegou até minha rocha? Acho que você cavou muito pouco porque eu não te conheço. Aliás, não é não te conheço, nunca te conheci. Mas eu fiz tudo em seu nome, Senhor. Não, não foi para mim, não. Que eu não conheço você, não. Será que a gente quer isso? Acho que ninguém quer. Mas se a gente fala que o rei está voltando, o rei está voltando para levar uma igreja gloriosa, santa. Gaste tempo na presença de Deus. Tenha uma fé firme, resistente, inabalável. Ou você quer ser um crente mais ou menos, meia boca, tolo? Lá, quando eu ficar velha, eu penso nisso agora, é muito. A gente vê a Covid ceifando vidas, mas a morte está presente todos os dias na nossa vida. A gente não sabe como que a gente vai ficar nessa terra ainda. E essa vida é muito pequena comparada à eternidade. Então a gente precisa cavar sim até encontrar rocha. Para se vier uma chuvinha, eu não fico com medo. Dá uma trovoada lá fora, não tenho medo. Ih, mas vai vir notícias ruins de tempestade chegando. Não tenho medo. A minha casa está firmada na rocha. Pode vir tempestade. Vai ser difícil de suportar você? Vai. Mas eu estou firmada na rocha. Isso não vai me abalar. Será que se você tomar uma tempestade você vai desmoronar ou vai permanecer em pé? Mas você pode falar assim para mim, ai, esquece. Sabe o que é? Eu já firmei, eu já fiz o alicerce. Faz muito tempo que eu firmei meu alicerce. E eu fiz no chão mesmo, sem ver sol, sem ver nada. E eu construí assim essa minha casa que hoje está desmoronando. E eu não sei mais o que fazer. O que na sua vida está desmoronando? Sempre tem o que fazer. Ah, mas e aí? Eu já ergui a casa. Eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, não tem mais o que fazer, eu sou assim mesmo. A minha casa é assim. Eu digo para você, não, meu irmão, refaz tudo do início. Refaz tudo. Quando a gente canta aquele cântico que fala assim, quebra a minha vida e faz de novo, não é assim, Senhor, dá uma consertadinha aí, pega uma super bonder, pega alguma coisa aí, cola o que trincou, o que quebrou. Não, é quebra tudo, meu irmão, e refaz a sua casa. Se sua vida foi fundada num solo arenoso, eu convido você essa noite a conosco, aqui, buscar a rocha, um local mais apropriado para você construir a sua casa. Amém? É isso que Deus falou no meu coração.
E eu espero que ele tenha falado ao seu também. Nunca é tarde para a gente se posicionar diante do Senhor. E se você cavou pouco, se eu cavei pouco, é hora da gente arregaçar as mangas, não ter preguiça e não deixar nada fazer com que a gente desista. Nenhum tipo de obstáculo. Que a gente continue cavando até entender que chegou na roda. Agora sim, agora do outro lado. Agora eu aguento. Mas enquanto você não chegou na roda, não desista no meio do caminho. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Amém, irmãos?